Que bom que podemos nos reunir mais uma vez nesse dia, na casa do Senhor, para juntos louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Que bom que você veio, para que juntos nós possamos fazer isso. O Salmo de número 8, depois desta exaltação ao Cordeiro de Deus, que foi morto por causa dos nossos pecados, fala da glória divina e da dignidade do Filho do Homem. E eu convido os irmãos e irmãs para que façamos responsivamente a leitura deste salmo, salmo de número 8. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos fazer então esta leitura responsiva. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres enriquecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, As aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. juntos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém, irmãos? Nós vamos falar com esse Deus também em oração, adorando através desta oração. E eu vou convidar a nossa irmã Maria José Castelli para nos dirigir a Deus nesta palavra de oração. O microfone vai chegar para a irmã. Oremos. Querido Deus, nós estamos aqui, Pai, reunidos, primeiramente, Deus, para honrar o Senhor, para honrar quão grande é os teus feitos, Senhor, te honrar diante de tantas maravilhas, Senhor. Jesus morrendo naquela cruz por nós, e às vezes, Senhor, nós nos esquecemos desse sacrifício tão grande. Senhor, perdoa os nossos pecados, porque somos pequeninos, nós falhamos, Senhor, através de pensamentos, de atitudes que não te agradam, Senhor, e nos afastamos de Ti, com certeza, mas o Senhor é tão maravilhoso, que a cada dia renova as Suas bênçãos, e nós esperamos isso mesmo, Senhor, porque sem o Senhor nós nada somos. Obrigada, meu Deus, obrigada por esse momento especial, de louvor e adoração. É para o Senhor, para te honrar verdadeiramente, em espírito e verdade, Senhor. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, sim. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor com o cântico do hino de número 363. Eu nunca pecarei.
Antes de nos assentarmos, vamos nos saudar uns aos outros, desejando a todos uma boa semana. À medida em que forem se cumprimentando, poderão se assentar. Nós voltamos os nossos olhos novamente para a palavra de Deus, e agora no Salmo de número 51, um salmo de confissão e de arrependimento do grande rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Salmo 51. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Certamente nós viemos à casa do Senhor e queremos oferecer ao Senhor um sacrifício agradável a Ele. Às vezes pensamos que aquilo que fazemos exteriormente é que vai agradar a Deus. Mas a palavra é clara, Davi aprendeu isso e compartilha conosco, que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Este não o desprezarás, o Senhor. O que está aí no seu coração? É isso que importa mais para Deus, aquilo que está no seu e no meu coração, porque ali nós nos revelamos realmente quem somos diante do Senhor. Vamos pedir a Ele que quebrante o nosso coração, se ele ainda não está quebrantado. Vamos pedir que Ele nos dê um espírito e um coração realmente contrito, compungido, quebrantado na presença do Senhor, a ponto de reconhecer como Davi a sua natureza pecaminosa, a sua necessidade do Senhor, porque só assim nós ofereceremos um sacrifício agradável ao Senhor. Pense sobre isso por alguns instantes e fale silenciosamente com o Senhor, curvando a sua fronte, orando.
também intercedendo, também agradecendo ao Senhor porque podemos estar na presença dEle. Faça isso por alguns instantes em oração silenciosa. Senhor, nós queremos realmente te agradar, queremos entrar na tua presença, mas sabemos que somos incapazes disso, Senhor. E muitas vezes o que impede isso é o nosso coração soberbo, orgulhoso. E por isso, nesta hora, Senhor, quebranta-nos. Quebranta-nos para que possamos ouvir a tua voz, para que possamos, ó Deus, temer ao Senhor, levando o Senhor a sério, ouvindo a tua voz e andando nos teus caminhos. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes temos nos distanciado de ti e dos teus propósitos para a nossa vida. Mas esse instante, Senhor, é um instante precioso, pois estamos na tua presença e queremos glorificar o teu nome, queremos, ó Deus, ser transformados pela ação poderosa do teu Santo Espírito em cada vida aqui, Senhor. Tu conheces cada coração, sabe do que precisamos, e humildemente, Senhor, nós clamamos a Ti, pedindo que o Senhor encha o nosso coração da Tua bênção, da Tua alegria, da Tua salvação, ó Deus. Ó Pai querido, clamamos a Ti por aqueles irmãos e irmãs que estão enfermos, gostariam de estar aqui, mas passam, Senhor, por lutas de enfermidade. Clamamos a Ti, Senhor, que a Tua graça bendita os alcance nesta hora onde estiverem, trazendo cura, Senhor, para essas vidas. Também, Senhor, clamamos por aqueles que estão entristecidos, enlutados, desanimados pelas pressões da vida, que o Senhor possa animá-los, ó Deus. Aqueles que participam deste culto em suas casas, participando pela internet, que o Senhor também os alcance, ó Deus, nesta hora com as Tuas preciosas bênçãos, ó Deus. Que eles possam sentir ali a Tua presença e serem também transformados pelo Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, pelo nosso país, como temos feito nesses últimos dias. Erguemos a nossa voz pedindo, Senhor, tenha misericórdia de nós. Age, Senhor, poderosamente na vida da nossa nação. Muda os rumos, mudando corações e mentes, ó Deus. Tu és o soberano, Tu tens todo o poder em Tuas mãos, é o Senhor quem move o coração do rei, como diz a Tua palavra, Senhor, e nós pedimos um mover especial da Tua mão para a nossa nação, ó Deus. Tem misericórdia de nós, nós precisamos de Ti, Senhor, e Te agradecemos também por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa igreja, irmãos e irmãs que têm sido alcançados por esta graça, através, Senhor, da oração. Te damos graças pela presença do Huguinho hoje aqui conosco, porque o Senhor foi bondoso, ouviu, Senhor, a oração, fez com que o nosso irmão pudesse passar por uma cirurgia, Senhor, e está se restabelecendo. Clamamos que o Senhor continue abençoando a sua vida e a vida de todos aqueles que precisam de uma intervenção, Senhor, das Tuas mãos poderosas. Te damos graças por isso, Senhor, e te pedimos que o Senhor fale conosco daqui a pouco pela Tua palavra, Senhor. Fale pelo sacramento que vamos comemorar, Senhor, da ceia do Senhor, e que nós possamos ser edificados por cada parte deste culto. É a nossa oração, Senhor, que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos mais uma vez nos colocar de pé, queridos irmãos, e vamos declarar neste culto de ceia esta nossa fé, esse nosso compromisso com o Cristo vivo, porque vivo está. É o hino 137, e enquanto cantamos este hino, daremos oportunidade àqueles irmãos e irmãs que separaram este domingo para consagrarem a Deus os seus dízimos e ofertas, de fazê-lo
vindo à frente, como sempre fazemos, consagrando assim o Senhor também as suas vidas e os seus bens. Louvemos então ao Senhor. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos chamar as crianças aqui à frente. E hoje, os bebês, certamente deve ser acompanhado por um dos seus pais, terá o tema O Rei Davi. E a dirigente agora à noite será a nossa irmã Lidiane Rodrigues. E para as crianças de 3 a 6 anos, o tema será Como Devemos Cultuar. E a dirigente será a missionária Renata. E as crianças de 7 a 11 anos deverão permanecer no templo, como de costume, devido à Santa Ceia. Então nós queremos chamar as crianças, seus líderes aqui à frente, para, nesta hora, agradecer a Deus também pela consagração dos dízimos, das ofertas e pela vida desses pequeninos preciosos que o Senhor tem congregado aqui conosco. Vamos orar então, Diácono Marcos? Oremos. Senhor Deus, nós estamos muito alegres, ó Pai, porque Teu Espírito
está presente em nossos corações, nos guiando e nos dirigindo a cada momento, ó Pai. Obrigado pela certeza da presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Obrigado porque essa presença ela é transformadora e ela renova a cada manhã, Senhor Deus, o nosso viver, o nosso proceder, o nosso pensar, o nosso agir. Obrigado porque por Cristo Jesus podemos testemunhar e ser novas pessoas, ó Pai, buscar ser exemplo e também testemunhar do Senhor. Obrigado por este momento de culto, pela liberdade de culto neste país, ó Pai, que podemos louvar e adorar o Teu santo nome. Agradecemos também por este momento em separado, onde as crianças estarão recebendo alimento que vem do Senhor, o amor, a paz, a mansidão, ensinamentos que são tão relevantes para o seu crescimento, para o seu ambiente aqui nesta igreja, ó Pai. Que o Senhor esteja dirigindo e abençoando aqueles que estarão ministrando essa palavra, essa mensagem a essas crianças, ó Pai. Da mesma forma, aqui no templo, que os corações possam ser edificados e transformados pela Tua mensagem que incomoda, que transforma, que renova e que dá esperança, ó Pai. Obrigado porque também podemos comemorar e relembrar o sacrifício de Jesus Cristo, o amor grandioso e imutável por nós, ó Pai. Agradecemos também pelas ofertas e pelos dízimos depositados aqui, que sejam recursos, ó Pai, suficientes e bem administrados para a Tua obra, Senhor Deus. E que também o nosso proceder seja oferta ao Senhor diariamente, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Vamos abrir no Salmo 1, amados irmãos e irmãs, para a nossa edificação nessa hora. Voltar a abrir no livro dos Salmos, o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nesse momento pedimos a direção preciosa do Teu Espírito Santo, para que o nosso coração esteja concentrado e cativo na Tua vontade, expressa na Tua palavra. Que o texto sagrado possa falar aos nossos corações. E que o Teu Espírito Santo provoque em nós um desejo ardente de praticar o que aprendemos nela. Em nome de Jesus. Amém. O livro dos Salmos é o manual do adorador. Nos Salmos nós encontramos cânticos, orações, reflexões, meditações sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre a sociedade, sobre tudo o que nos cerca, sobre os pecados que nos afligem, sobre posturas e direcionamentos. O livro dos Salmos é completo. E esse salmo primeiro que lemos é a introdução, é a porta de entrada
para aquele que quer adorar. Lembrando que adorar não é apenas cantar, mas nós adoramos com as nossas atitudes, adoramos com as nossas escolhas, adoramos com o que somos todo dia, em todo lugar. O adorador é aquele que se dispõe a viver para Deus. E, na verdade, o adorador é alguém procurado por Deus. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas esse salmo nos fala sobre o ímpio e sobre o justo. Nos fala sobre duas pessoas completamente diferentes. Não há uma terceira classe de reino proposto aqui para nós. Há apenas dois lados, dois times. Ou você é justo, ou você é ímpio. Não há alguém mais ou menos justo. Não há alguém 50% ímpio e 50% justo. Ou você é justo, ou eu sou justo. Ou você é ímpio, ou eu sou ímpio. A impiedade, contudo, já existia nos tempos antigos. No mundo bíblico, ela estava presente. O conselho dos ímpios, e por conselho aqui nós podemos entender o conjunto de princípios que governa, que dirige, pelo qual um homem ou uma mulher pode pautar as suas escolhas e as suas decisões. O conselho dos ímpios é sinônimo de estagnação, de interrupção da caminhada. Observe que um homem está andando pelo conselho dos ímpios. Então ele se detém, ele para no caminho dos pecadores, até que por fim ele se assenta na roda dos escarnecedores. E quando ele se assenta, ele não pode mais levantar sozinho. E todos nós um dia já fomos ímpios. A impiedade domina o ser do homem. O homem não é ímpio porque ele quer. Ele é ímpio por natureza. O normal do homem é a impiedade. Portanto, todos nós um dia estivemos assentados nessa lama da impiedade. Uma caminhada que parou e alguém que se sentou e dali não consegue mais levantar. A preguiça, a vaidade, a indiferença, o egoísmo, o suborno, a mentira, a traição, a impiedade, ela já existe desde os tempos antigos. E por quê? Ora, porque o homem já existia desde os tempos antigos. Aonde há humanidade, há impiedade. Seja onde for. Quando nós vemos e analisamos a história do povo de Israel, contudo, nós vemos algo diferente acontecendo ali. Nós vemos um movimento não do homem, que está sentado e não consegue se levantar dali, da impiedade, do conselho mau, do caminho do pecado e da roda do escarnecimento. O homem que está sentado ali não consegue se levantar. Como ele poderia se levantar sozinho? Ele precisa de alguém que o levante. Então Deus, o seu grande amor e misericórdia, olha para esse povo pequeno e fraco, de um lugar distante e isolado do mundo, e decide estender a sua mão para levantar. É Deus quem toma a atitude, não é o homem. É Ele quem toma a iniciativa. Então, partindo desse ponto, que Deus é quem estende a sua mão para nos levantar, para levantar o seu povo, o povo de Israel, nós podemos analisar então o entorno. Quando nós olhamos para o mundo bíblico, nós vemos que Israel era a nação eleita e escolhida por Deus. E apenas Israel. Nenhuma outra.
E ao olhar os arredores, os filisteus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os cananeus, os jebuseus, os midianitas, os amalequitas, ao olhar em volta nós podemos encontrar então a impiedade daqueles que permaneceram assentados na sua perversidade. Quando nós olhamos para a impiedade, nós aplicamos em duas áreas importantes para a nossa percepção: a área religiosa e a área social. Na área religiosa, aqueles povos adoravam ídolos e deuses estranhos. Dagon, que era um ídolo meio homem, meio peixe, e que requeria todos os despojos da guerra. Baal, que era o senhor das moscas, Baal-Zefon, Baal-Zebu ou Beelzebu, que era o rei da imundície. No seu templo eram realizados rituais com prostitutas cultuais, com imoralidade sexual, com estupro e com violência. Astarote, que era para eles uma mãe, uma deusa da fertilidade, em quem eles esperavam e aguardavam. Moloque, que era uma grande estátua horrenda, com uma boca aberta, onde eles acendiam uma fogueira e lançavam ali dentro os seus primogênitos, bebezinhos. Essa era a impiedade do mundo bíblico. Esse era o contexto cananeu, para onde Israel chega e se estabelece. A impiedade. Na área social era comum o assassinato, era comum o estupro, o roubo. Cada um fazia o que bem entendia e a vingança ficava por conta de cada um. Lembrem-se de Sodoma e Gomorra. Lembrem-se dos dias de Noé. Lembrem-se da história de Ló. Lembrem-se dos perigos que Abraão e sua esposa sofreram ao andar por aquelas terras. Lembrem-se dos israelitas. A impiedade estava presente e reinando naqueles tempos. Mas a impiedade continua existindo nos dias de hoje. Apesar de algumas pessoas dizerem que o homem evoluiu muito, contudo, ele continua sendo ímpio, da mesma forma. Usando algumas máscaras, com algumas capas que escondem essa impiedade, mas ele continua ímpio nos mesmos moldes. Se não analisemos da mesma forma nessas duas áreas, espiritual e social. No nosso contexto pós-moderno, o homem ele é relativista quanto à espiritualidade. Esse é o seu ponto de vista. E quando você aparece com a palavra verdade, então você se torna o intolerante. Qual verdade? Qual delas? A sua verdade. Não, a verdade é uma só. Se existissem duas verdades, elas não seriam, uma delas não seria a verdade. Intolerante, ignorante. A impiedade continua presente no que se refere à religiosidade do homem. O pluralismo religioso. Todos os caminhos levam a Deus. Esse é o lema do homem religioso moderno. Um dia, ele vai à igreja católica. No outro, ele decide ir a uma igreja evangélica. Outro dia, ele decide ir ao centro espírita. No outro dia, ele decide ir ao templo budista. Esse é o homem contemporâneo. Esses são os seus anseios e aspirações espirituais. Fora aqueles nossos queridos amigos ateus,
que criticam tanto a religião, mas não percebem que fazem do seu próprio ateísmo a sua religião. Ninguém anda por aí sem nenhum Deus. O homem que diz que não tem nenhum outro Deus é porque adora a si mesmo. Faz de si mesmo o seu Deus. No âmbito social, pensando globalmente no mundo em que nós vivemos, é um mundo que resolve os seus problemas com guerras e terrorismo. Em 2012, a Europa comemorou, pela primeira vez em sua história, 50 anos seguidos sem guerra. Pela primeira vez na história do mundo, os europeus comemoraram 50 anos seguidos sem guerra. O europeu, a raça mais evoluída do mundo. Logo em seguida, a comemoração, a Ucrânia derrubou um avião da Rússia e começamos tudo de novo. O terrorismo nunca deixou o Oriente Médio. O ódio sempre existiu ali. E ele existe. O homem evoluiu? Evoluiu. Antes ele matava de 1 em 1. Agora ele mata de 1000 em 1000. Quando nós olhamos para o nosso âmbito nacional, para o nosso país, um país afundado, imerso na corrupção. Os nossos líderes tentam a todo momento distorcer a justiça. Alguns defendendo o seu posto, outros dizendo que os fins justificam os meios. Pensando na nossa cidade, uma cidade violenta. Quem de nós aqui, moradores de Campinas, tem coragem de sair de sua casa a pé, 8 horas da noite, para andar com o seu filho pelas ruas? Quem de nós aqui tem coragem, em podendo ter deixar o seu carro sem seguro? Trazendo para a nossa igreja. Trazendo para a igreja brasileira. As últimas pesquisas disseram que o Brasil tem cerca de 80 milhões de cristãos evangélicos. 80 milhões. Em algumas cidades do estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, algumas dessas cidades, as pesquisas disseram que nelas há mais de 50% de habitantes cristãos evangélicos. Imagine você, uma cidade inteira com a sua maioria sendo cristã evangélica. 80 milhões de discípulos no Brasil. Então, por que continua tanta indiferença? Tanta falta de amor? Tanto egoísmo? Tanta ganância e vaidade dominando os templos evangélicos das igrejas do nosso país? Discursos sorrateiros e asquerosos de líderes que se interessam apenas em si mesmo, no seu bem-estar. Será que a impiedade também não tenta entrar dentro das nossas igrejas? A impiedade continua existindo hoje, em todos os âmbitos. O ímpio é como a palha que o vento leva. Não faz nenhuma diferença
não marca a vida de ninguém. Não muda o rumo de ninguém. No juízo, ele não prevalecerá. Porque há um justo juiz, aquele que tudo vê, que conhece as obras das mãos de cada um dos homens. Eles não têm um lugar na congregação dos justos. O lugar onde o Deus que tomou a iniciativa coloca os seus. Assim vive o ímpio, e esse é o destino dele. Mas esse salmo também nos traz uma boa notícia. Ele também traz um motivo de grande alegria para o nosso coração. E essa boa notícia é que a lei do Senhor restaura o homem. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nela medita. Ou seja, reflete, sonda, cerca, digere. De dia e de noite. Da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Bem-aventurado. Mais que feliz. Muito feliz. Como é feliz? Aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. Porque ela é a única coisa que pode restaurar verdadeiramente o homem. Os israelitas do mundo bíblico tinham a lei, a Torá, dada por Deus a Moisés no Monte Sinai, com valia, com serventia e com função eternas. A lei do Senhor dura para sempre. A Escritura repete muitas vezes isso para nós. A lei do Senhor expressa em 10 mandamentos. Vamos nos lembrar aqui. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda o sábado para o descanso e para buscar o Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem o animal do teu próximo. Observe comigo que nós temos aqui 3 primeiros mandamentos que tratam estritamente do nosso relacionamento com Deus. No âmbito espiritual e religioso. Um 4º mandamento, que é a convergência, que é a curva. Um 4º mandamento que se aplica para que nós tenhamos um tempo especial para buscar a Deus, mas para que também nós entreguemos para o nosso próximo um tempo especial para descansar e poder também buscar a Deus. Um mandamento que contempla religião e sociedade. E depois nós temos mais 5 mandamentos, mais 6 mandamentos, que falam estritamente da sociedade. Estritamente da forma como o justo deve buscar viver no meio onde ele está. Eles englobam essas 2 áreas. E essa lei tornou Israel um lugar diferente entre todas as nações da terra. E enquanto eles viveram esses princípios, eles foram bem-aventurados.
como Deus disse que seriam. Observe que não foi uma filosofia humana, uma ideologia humana, um pensamento humanista, nem uma organização não governamental humanitária. Quem trouxe ordem para a sociedade foi Deus. Foi Deus. Quer queira o homem admitir ou não, a verdade é que na história humana, a primeira vez que existiu ordem e decência numa sociedade, quem inspirou isso foi Deus. Através da sua lei. Quer o homem queira ou não admitir, essa é a verdade. E funciona. O povo de Israel se tornou uma nação diferente dentre todas as nações da terra por causa da lei do Senhor e apenas por ela. Hoje, Cristo continua restaurando o homem. Essa é a única esperança que nós temos, a única. Se você conhece um pouco da história bíblica, você sabe que o povo se desviava constantemente dessa lei. Porque o seu coração era corrupto e mau. E como pode um homem mau praticar algo bom? Como pode o homem injusto praticar algo justo? Como pode o homem perverso viver algo santo e bom? Ele não tem forças em si mesmo. E constantemente ele quebrava essas leis e mandamentos. O Salmo 1 também é profético, porque ele nos fala sobre o único justo que já pisou essa terra. Como eu disse no começo, todos nós, por nós mesmos, estivemos assentados irremediavelmente no pecado e na maldade. Apenas Cristo Jesus conseguiu trazer para esse mundo a perfeição do que é caminhar como Deus deseja que o homem caminhe. Porque, amados, isso que nós vemos aí fora não é o plano e a vontade de Deus originais para o homem. É reflexo de um afastamento completo da criatura e do seu Criador. A impiedade e a maldade do mundo existem, não porque Deus está indiferente, mas porque o homem não consegue viver a vontade de Deus por si só. Não é culpa de Deus o mundo estar como ele está, é culpa do homem, que não quer escutar o que Deus diz para ele. É nossa culpa. Mas Cristo veio para fazer o que ninguém mais pode fazer. Nenhum homem, por mais extraordinária que sejam suas ideias, nenhum homem, por mais caridoso que seja, nenhum livro, nenhuma ideologia, nenhuma filosofia, nenhum partido humano, nenhuma bandeira humana, nenhuma ONG pode fazer o que somente Cristo faz.
Se você quer mudar o mundo, o único jeito é mudar o homem. E só Cristo pode restaurar o homem. Porque Ele não faz isso de fora para dentro. Ele faz isso de dentro de nós. E assim, essa novidade que Ele traz alcança tudo à nossa volta. Na área espiritual, os nossos dias, pensando nessa restauração que Cristo traz, por mais relativista que alguém seja, para o que mais ele vive, senão para encontrar a verdade? O que ele tanto procura, indo de templo em templo, de Deus em Deus, com D minúsculo? Senão a verdade que vai completar o seu coração vazio. Por mais pluralista que um homem possa ser, quem ele busca andando por tantos caminhos? Ainda que eles deem nomes diferentes, quem eles buscam senão o seu Criador, a sua finalidade? Aquele que enche de sentido todas as coisas na vida. Pensando no âmbito social, como nós podemos aplacar a guerra e o terror? A não ser pela paz e pelo amor que vem de Cristo Jesus. Como nós podemos resolver o problema da corrupção no nosso país? A não ser pela honestidade e pela aprovação do caráter que vem de Cristo, o nosso Senhor. Aquele que nunca se corrompeu. Como nós podemos resolver o problema da nossa cidade? Como nós podemos resolver o problema da impiedade que tenta se infiltrar nas nossas igrejas? Somente através de Cristo Jesus. Não há outro meio. Não há nada, em lugar nenhum, que possa dar jeito nas coisas. Nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes nós insistimos em levantar bandeiras, em seguir grupos e pessoas que não têm absolutamente nada a ver com Cristo e o Evangelho. E pensamos que elas podem resolver o problema do homem, o meu e o seu problema, a impiedade. Não podem. Não resolveram até hoje. E não resolverão nunca. Porque não podem transformar o homem. Quando Jesus disse, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Jesus não disse para os partidos de sua época, para os fariseus, para os saduceus, para os herodianos, para os zelotes. Quando Jesus disse, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, Jesus não disse para os filósofos, para os idealistas. Quando Jesus disse, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, Jesus disse para os seus discípulos. Aquele que permite que Cristo faça o seu trabalho, o trabalho que Ele sabe fazer muito bem, em seu coração. Aquele que permite que Ele trabalhe em sua vida,
Aquele que se torna justificado pelo único justo. Pelo único que nunca, nem por um dia, seguiu um conselho de ímpio, nem se deteve num caminho de pecado, e muito menos se assentou estagnado no escarnecimento da verdade e da justiça. Aquele que tem a sua fé colocada nele, e somente nele. Nele e em nada mais. É como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Certa vez Jesus disse: se você soubesse quem sou eu para uma mulher na beira de um poço, você me pediria e eu te daria para beber água viva. A água que sacia a sede eterna do nosso coração. O discípulo de Jesus é uma árvore plantada na beira de um rio de águas vivas. Ele mesmo é esse rio que corre. Essa árvore frutifica. Para que serve uma árvore? Uma árvore serve para dar frutos. Para que pessoas possam se alimentar deles. Em Gálatas 5:22, se você se lembra bem desse texto, a Escritura Sagrada diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amado, alguém pode se alimentar, comer, pegar o fruto, esse fruto, e saciar a sua fome. Fome de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, benignidade e etc. Em mais algum lugar desse mundo, a não ser em você e em mim? Essa árvore plantada à beira de um rio de águas vivas, a sua folhagem também não murcha. Uma árvore também serve para dar descanso a um peregrino, não somente para dar alimento a um peregrino. A esperança de alguém que encontra uma árvore frondosa e bela na sua caminhada é que ele possa se alimentar do seu fruto, mas que ele possa também se assentar à sua sombra para descansar. A sua folhagem nunca murcha. Sempre há sombra. O homem que caminha no deserto da impiedade, surrado pelo pecado, vai encontrar sombra e descanso. Em que lugar? A não ser em mim e em você. Que somos os representantes de Cristo na terra. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O justo que se dispôs a ser o caminho. Deus conhece e sabe bem quem é, porque é Ele mesmo. Esse caminho que nós trilhamos e que é o caminho estreito. E nós podemos mostrar a porta aberta para todos os que quiserem andar por ele. Porque ela ainda está aberta. É uma porta estreita. São poucos os que acertam por ela, a Bíblia diz. Mas é uma porta aberta. E como o próprio Senhor Jesus diz, com esforço, o homem consegue entrar por ela.
mas é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Não é responsabilidade do nosso governo, dos nossos políticos, não é responsabilidade das nossas escolas, não é responsabilidade das cartilhas, das apostilas, é nossa responsabilidade mostrar o único que consegue transformar o homem. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Cristo restaura o homem. E hoje faz isso através da sua igreja. Que nós possamos, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, com a nossa vizinhança, com as pessoas que amamos e com as pessoas que são nossas inimigas também, que nós possamos, através do amor e da oração, mostrar a elas que Cristo é a única esperança para o mundo, para o nosso país, para a nossa cidade e pessoalmente para cada um de nós. Que Ele nos ajude e que esse salmo, o salmo do adorador, possa nos ajudar a amar profundamente o caminho do justo. O justo caminho. Que nós possamos andar por ele todos os dias, perseverando, sem desistir jamais. Lembrando que ainda há oportunidade para que o ímpio abandone a impiedade e possa também entrar e fazer parte da congregação dos justos, do lugar onde Deus coloca os seus filhos. Vamos orar mais uma vez, fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua mesa hoje, prontos e necessitados de receber a Tua misericórdia e a Tua graça. Jesus Cristo, o justo, que veio ser o próprio caminho, veio nos ensinar a vontade do Pai, aquele que nos coloca ao redor da mesa, como irmãos, para que possamos fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, comer e beber na presença do Rei dos Reis. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Obrigado por ser a própria vida em nós. Ajuda-nos a entender que o homem, suas instituições e os seus anseios, todos são ímpios. A nossa única esperança está no Senhor Jesus. Que nós possamos entender a nossa responsabilidade e mostrar isso ao mundo. Então, ó Pai, que além de fortalecimento para nós, essa mesa também seja proclamação para outros, até que o Senhor venha. E daí sim, ó Deus, a nossa missão estará cumprida e a impiedade será de uma vez por todas arrancada e extirpada do coração do homem. Rogamos a Ti, ó Deus, que nos dês o discernimento agora do corpo e do sangue, para que não caiamos em pecado. Rogamos que o Senhor nos dê a oportunidade do reconhecimento, a humildade para o arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Continuemos em espírito de oração enquanto escutamos o coral da nossa igreja.
Queremos chamar os presbíteros para que tomem lugar conosco, aqui diante da mesa do Senhor, para que possamos ministrá-la ao povo de Deus. Reverendo Bezaliel, se quiser nos acompanhar. Paulo, na sua carta a Tito, no capítulo 2, no versículo 15, exorta o seu filho na fé, dizendo assim: dize estas coisas. Que coisas são essas? E que tem ligação nesta hora com aquilo que nós vamos fazer. A partir do versículo 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós. É isso que estamos lembrando aqui. Que Jesus se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e nos purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É só nesse sentido que nós vamos celebrar a ceia do Senhor verdadeiramente, nos lembrando que a graça salvadora de Deus se manifestou aos homens em Cristo Jesus, que Ele se deu por nós, que Ele se entregou por nós, para nos remir de toda a nossa iniquidade, para nos livrar de toda impiedade, para vivermos de forma santa, justa, no meio de tanta impiedade, como vimos hoje, e aguardando a bendita esperança da gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos fez seu povo, povo especial, povo seu, para praticarmos as boas obras que glorificam ao nosso Deus celeste. Que nós possamos nos aproximar da mesa do Senhor nesta noite, nos lembrando dessas verdades e daquilo que Cristo fez por nós. Nós vamos dar graças a Deus por esta mesa, pelo seu significado, e vamos pedir que mais uma vez Ele nos abençoe na participação dela. O reverendo Bezaliel nos dirigirá nesta oração. Senhor, esta é a tua mesa, nós somos o teu povo. Queremos nos aproximar dela, não somente com reverência, mas também com gratidão, por tudo o que tens feito. Que este pão e este vinho alimente não o nosso corpo, mas a nossa alma, e que possamos estar em comunhão com os irmãos aqui, reconhecendo a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Amém. Enquanto o pão será distribuído, nós estaremos cantando o hino indicado. Eu vou pedir ao reverendo Bezaliel que passe para os presbíteros e para os pastores. E nós temos um pão especial, sem glúten, para as pessoas que têm essa intolerância. Você poderá se manifestar onde você estiver, nós estaremos te servindo. Senhor,
algum irmão precisa de pão sem glúten, faça o sinal levantando uma das mãos. Não. Então, que alegria, irmãos, podemos participar deste pão, nesta refeição que fazemos diante do Senhor. Comamos, portanto, todos do pão. O Senhor Jesus também distribuiu o cálice, dizendo: esta é a nova aliança no meu sangue, uma aliança para a remissão dos pecados. O pecado que traz a impiedade e a morte para nós humanos foi destruído e aniquilado quando o sangue de Jesus verteu naquela cruz. Enquanto o sangue dele era derramado pelos cravos dos seus pés, de suas mãos, pela sua fronte, sob a coroa de espinhos, cada gota daquele sangue precioso era a minha e a sua redenção, o lavar e a salvação. Nós tomamos com muito temor, alegria e gratidão esse cálice, e que isso possa fazer diferença na nossa vida.
Tomai e bebei, disse o Senhor Jesus, fazei isso em memória de mim. Vamos nos colocar de pé para receber a bênção, irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, repousem sobre cada um de vós, e sobre vós permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Nós queremos dar as boas-vindas a você que nos visita hoje pela primeira vez. Temos entre nós alguém pela primeira vez. Se puder ficar de pé para que nós possamos reparar em você para te dar um abraço. Somos todos de casa. Muito bem. Amados irmãos, no boletim nós temos avisos muito importantes sobre programações, a dinâmica da igreja, ministérios onde você pode se envolver para com seus dons e talentos contribuir para o trabalho da casa de Deus. Leia o boletim e faça parte de algo na igreja. Nós teremos nesse próximo sábado um programa especial para as famílias. Às 18 horas nós assistiremos o filme Quarto de Guerra. É um bom filme, novo, estava no cinema há pouco tempo. Nós vamos assistir juntos, depois nós teremos um debate, um comentário sobre o filme e depois teremos pizza na igreja. Então, venha com a sua família. Esse mês de maio é o mês da família, mas todo dia é o dia da família. Que Deus abençoe as nossas famílias. Tenham todos uma boa semana e que Deus abençoe com ricas bênçãos a cada um.